Fala galera, bora dar início então à nossa quarta aula do curso Front-End com React. Então só para a gente recapitular, a gente está desenvolvendo essa aplicação aqui, né, um gerenciador de tarefas, e nessa aula a gente vai criar algumas estruturas para facilitar quando a gente for criar os nossos cadastros. Que estruturas são essas? Então eu vou vir aqui no cadastro de usuário que a gente vai construir e a gente vai, nessa aula então, começar a criar alguns hooks, né? Então a gente vai falar um pouco de hook. Vamos criar um efeito aqui de debounce. Então, quando o usuário começa a digitar aqui para fazer uma busca, ele só dispara a busca depois que ele para um certo tempo de digitar. Isso se chama debounce. Então, a gente vai criar um hook para isso. A gente vai criar também um dialog de confirmação, para quando eu tiver alguma coisa para fazer e tiver alguma confirmação. Então, a gente vai utilizar aqui no cadastro de usuário e no cadastro de tarefas. Outro hook que a gente vai criar seria um hook. Na verdade, não é um hook, é um componente de nenhum registro encontrado, uma animaçãozinha bacana para mostrar para o usuário e tal. Assim como quando a gente entra na tela, ele mostra esse loading aqui. Foi um pouco rápido, mas a gente vai mostrar um loading ali para ele e tal. Então a gente vai criar alguns recursos desse para conseguir trabalhar melhor aí, deixar a estrutura nossa pronta para fazer o uso na parte de cadastros, tá certo? Então vamos trocar uma ideia agora sobre a parte de back-end, como que a gente vai trabalhar com back-end no nosso módulo de front-end com React do curso Dev Investidor. Deixa eu abrir aqui o repositório da versão final, já vou deixar ele aberto aqui. No nosso pequeno cronograma, eu vou ter aqui a nossa aula 4, criando a estrutura para os cadastros. Então a parte de back-end, a gente vai só dar uma relembrada aqui, que a gente está reconstruindo a interface que foi construída em Angular pelo nosso amigo Dev Investidor. E nesse curso 100% JavaScript, ele tem um módulo de back-end, que seria esse módulo aqui, curso Full Stack 100% JavaScript Back-end. Então esse back-end ele construiu em Node. Esse curso ele já está pronto lá no canal dele, eu posso deixar o link aqui para vocês acessarem caso precise. Se vocês não fizeram o curso, não tem problema, porque ele disponibilizou para a gente o repositório do back-end e eu posso disponibilizar aqui também para vocês fazerem um download desse repositório aqui, dar um clone nele. Ele dividiu aqui o repositório de back-end em pastas, né? Então, cada aula que ele executou lá é uma pasta, então tem iniciando ambiente e assim por diante. A gente vai, obviamente, na última versão, que seria a pasta #9 aqui, né? Criando o Dash Controller. Certo? Então a gente vai startar esse nosso back-end local aqui na máquina e conseguir executar a nossa aplicação. Então, na linha de comando aqui, na minha linha de comando, eu já fiz o start desse repositório dele. Então eu tenho aqui curso Full Stack Back-end Back Aulas, que é esse repositório dele que eu já clonei aqui na minha máquina. Naveguei até a pasta #9 e dei um yarn dev para subir a aplicação. Deu um yarn antes para instalar as dependências, né? Mas isso a gente consegue encontrar lá no repositório dele, bem documentado. Então, esse é o nosso back-end, tá? A gente vai começar aqui a construir uma estrutura de API e tal. Então, por isso que é importante a gente já startar ele para ver se está funcionando a nossa API. Ele vai startar na porta 3333. Beleza, então esse nosso back-end subiu. Eu vou, então, parar aqui a nossa aplicação que ela está rodando, né? Então, a nossa aplicação está consumindo aquele back-end. Eu vou parar ela aqui. Deixa eu voltar aqui para o nosso cronograma. Então, a gente falou sobre o curso, mostrei o repositório para vocês e agora, nessa aula, eu vou instalar as dependências que a gente vai usar na aula de uma vez só. Então, eu vou copiar ela daqui, vou colocar aqui no meu terminal e vou adicionar 1, 2, 3, 4 dependências. Vou instalar o Axios, que a gente vai utilizar para fazer acesso a back-end. Quando a gente for utilizar o Axios, eu mostro um pouco mais ali para vocês o que ele é, quais são as vantagens de utilizar ele. A gente vai utilizar o Formic para fazer formulários aqui com React. Vamos utilizar também o IUP. O IUP é uma biblioteca para fazer validação de objetos, então é bem legal a gente utilizar ela juntamente com o Formic para validar se o nosso formulário está válido, se os campos estão preenchidos, se um é maior do que o outro, enfim. Validações de formulário a gente vai utilizar o IUP juntamente com o Formic. E esse React Lot é aqueles efeitos ali que eu mostrei para vocês de quando a nossa listagem está vazia ou quando está carregando, enfim. Tem várias animações bem legais, a gente vai abrir aqui
e navegar junto para me mostrar para vocês. Então eu vou adicionar essas bibliotecas aqui. Assim que instalar, a gente já volta e começa a tocar ficha no projeto. Voltando aqui então, ele instalou aquelas 4 dependências que a gente instalou. Eu vou executar aqui um git checkout main, para a gente ir para o nosso branch main, que é onde a gente parou na aula 3. Vou executar um code ponto para abrir o Visual Studio Code nessa pasta. Ok. Vou subir o nosso projeto, o Yarn Start, para ver onde a gente parou na aula 3 e continuar daqui. Então deixa eu abrir lá o navegador, ele está subindo um projeto aqui. Esse nosso projeto aqui eu vou fechar, é a nossa versão final. Esse aqui eu vou deixar aberto, é o nosso versão final, que já está pronta lá no GitHub, né? Então a gente vai botar um S aqui para ir acompanhando, para ter alguns códigos que eu vou copiar daqui. Esse aqui é o curso do Dev Investidor, eu vou fechar. Esse aqui é o GitHub também, o repositório do back-end, eu vou fechar. E a gente vai vir para cá ver qual que seria o próximo passo. Então a gente adicionou as dependências. Vou criar aqui então o nosso arquivo .env. Esse .env aqui é uma boa prática de a gente utilizar, né? A gente criar um arquivo de environment. O que seria um arquivo de environment? Seria um arquivo de ambiente, né? Então eu vou criar aqui na raiz do projeto um .env e o React, que tem umas particularidades dos environments que ele vai utilizar dentro do projeto. Ele tem uma nomenclatura específica para a gente utilizar aqui, né? Não é nada demais, mas é uma nomenclatura que ele utiliza colocando o React App na frente, tá? Então a gente vai utilizar essa variável de ambiente aqui no nosso .env. Então ele vai utilizar da seguinte forma: React App, aí daqui para frente seria o nome da nossa variável de fato. React App, porque como ele está subindo com o create React App, a gente precisa colocar o React App na frente para ele entender e colocar isso como variável de ambiente para a gente. A gente vai utilizar isso lá na nossa API. É legal de utilizar esses .env, eu costumo utilizar nos meus projetos, porque aqui a gente está utilizando só um .env e vamos executar a aplicação e tal, só do modelo do curso. Mas se a gente tivesse, por exemplo, um ambiente de produção, um ambiente de homologação, um ambiente de desenvolvimento, eu poderia criar um .env de homologação, um .env de produção e assim por diante, e só ficar chaveando qual que seria o environment que a gente vai utilizar na hora de dar um build do projeto ou na hora de executar ele. Então isso é muito legal de utilizar, isso seria uma boa prática. Beleza. Então a URL vai ser localhost na porta 3333, que é o nosso back-end que a gente subiu aqui. Deixa eu até mostrar. Então eu tenho o meu back-end rodando na porta 3333. A gente pode até bater aqui e ver o que ele vai retornar. 3333. Então ele vai dizer que a rota não foi identificada, ok, padrão, né? Ele é uma API, então batendo no 3333 ele não tem nada, certo? Mas ela tá no ar aqui, isso aqui é uma mensagem que foi feita dentro da API, lá muito provavelmente. Então, ok, criamos aqui o nosso .env. Dentro do nosso common, eu vou criar aqui uma pastinha chamada service. Então, qual que é a ideia desse service aqui dentro do common? Todos os services que forem comum na aplicação, que não fizerem parte de nenhum módulo, né? Então, lembrando que a gente tem 3 módulos na nossa aplicação: um módulo de dashboard, módulo de tarefas e um módulo de usuários. Então, a minha API, né, que vai fazer o acesso ao back-end, a raiz dela, né, o Axios ali, não faz parte de nenhum módulo específico, a gente vai jogar lá dentro de Common Services. Então, eu vou chamar de API.js. Dentro dessa API, o que a gente vai fazer? Tá? Eu vou fazer uma importação do Axios, propriamente dito. Axios from Axios, ok. Então a gente vai utilizar o Axios para fazer acesso ao nosso back-end. A gente poderia utilizar o fetch diretamente do JavaScript, mas utilizando o Axios a gente tem algumas vantagens ali com ele. A gente consegue colocar uns interceptors ali, que seria interceptor, seria para ele interceptar as nossas requests ou as nossas responses. Então aqui a gente vai acabar não criando, a gente não está trabalhando com back-end com autenticação, mas se o back-end tivesse uma autenticação, por exemplo, eu poderia verificar em todas as responses, né? Criar um interceptor de response, por exemplo, e nesse interceptor de response eu verificaria se ele retornou para mim um código HTTP 401, ou seja, que não está autorizado, eu posso tomar uma ação de redirecionar o usuário para o login. Então esses interceptors eles facilitam bastante e padronizam a nossa aplicação, né? Então eu não preciso em todas as requests
ficar tratando. Ah, ele retornou que não está autorizado, né, em todos os lugares que eu chamar API. Não. A gente cria um interceptador, ele vai passar por ali sempre e ele vai acabar fazendo alguma função que a gente precise fazer de forma global, né? Além disso, ele tem outras funcionalidades. Uma que eu gosto muito também é a gente conseguir cancelar uma request, né? Como que seria isso? Eu disparo uma request, se por algum motivo o usuário saiu daquela ação, enfim, quando ele sair daquela tela, tiver alguma ação desse tipo, eu consigo cancelar aquela request e o back-end vai estar processando lá, mas o meu navegador não fica preso esperando aquela request. Então esse é um outro recurso bem legal que a gente pode utilizar com Axos. A gente não vai utilizar aqui, mas é uma das possibilidades dele. Então por isso que eu recomendo bastante o uso do Axos, sem falar que ele vai encapsular ali o fetch do JavaScript, né? E a gente não vai ter problema de compatibilidade de navegadores, etc. Ele vai padronizar de uma maneira bem legal aqui pra gente, tá? Então, no meu modelo aqui, Common Services Axos, eu vou até copiar, seria um código simples, mas eu vou copiar para a gente agilizar e não precisar ficar digitando aqui. Deixa eu identar. Então a gente cria uma API, né? Uma concha API, Axos Create, e o Create dele recebe alguns parâmetros, né? Então ele recebe algumas configurações, ó, Axos Request Config. Então uma delas seria nosso base URL. Então o que seria esse base URL? Toda vez que a gente tiver lá e utilizar API barra alguma coisa, a gente vai já ter configurado para a gente um base URL. Então, eu não vou precisar ficar replicando aquele localhost na porta 3333 o tempo inteiro. Assim que ele instanciar a API para a gente já vai ter esse recurso. Então, como que eu pego esse cara do .env, né? Isso aqui é bem legal também, essa abordagem. .env está aqui. Quando o React subir a nossa aplicação, ele vai colocar dentro de process env react app URL. É essa chave que a gente tem aqui. Então, dessa forma, quando ele instanciar a API, ele vai já colocar na base URL e a gente consegue consumir somente colocando um /users, /tasks, enfim, o path do nosso backend. Então, ok, a gente criou aqui a nossa estrutura de API, né, padrão para conseguir utilizar nos cadastros que a gente vai fazer nas próximas aulas. Outra coisa também que a gente precisa fazer aqui, então a gente criou esse cara aqui. Outra coisa legal da gente criar aqui, já para deixar pronto para utilizar no nosso cadastro, são alguns hooks. Eu até separei um link aqui do que são esses hooks, né, na própria documentação do React. Então, só reforçando aqui, eu gosto muito de consumir a documentação do framework. Então, independente de qual seja, se é Angular, React, Vue, enfim, qualquer framework ele sempre tem uma documentação e a documentação é a base de tudo. Então, tudo que a gente precisa vai sempre estar dentro da documentação. Então, para mim, a melhor forma de estudo é consumindo a documentação, a gente consegue entender exatamente qual que é a proposta de construir as coisas, né? Então, essa aqui é a página de hooks, introdução aos hooks, a gente está aqui na versão em português, então ele foi incluído a partir da versão 16.8. Basicamente, o hook, a maioria deles, né, se não todos, vão ter sempre essa nomenclatura de colocar um use alguma coisa. Então reparem que o use state aqui vai ser o primeiro hook que ele vai ensinar, né? Então a gente já utilizou esse hook, inclusive, utilizamos outros também, né? Mas a gente já utilizou o use state e ele é uma forma da gente conseguir escrever algumas funções de estado, a gente conseguir ter algum controle de estado sem precisar utilizar as classes. Então hoje a gente já está aí em 2021, né? A gente já está usando hooks há bastante tempo, mas umas versões anteriores do React, ali uns 2, 3 anos atrás, até mais, né, a gente utilizava a classe. Então a gente sempre, quando ia construir um componente, a gente criava um componente que era uma classe que estendia de React Component, né? E ali ele tinha todas as funções dele, o ciclo de vida e tal. E aí a galera não curtia muito a utilização daquilo dali e o pessoal começou a escrever React Component em funções. E com essas funções a gente não tinha os estados. Então por isso foi criado os hooks, né? Então com os hooks a gente consegue ter algum controle de estado e entre outras coisas dentro de funções. Então os componentes funcionais e hooks eles vieram juntos aí, bem dizer, né? Então a gente vai utilizar a criação de alguns hooks nossos, então isso é bem legal, é bem importante. Aqui a documentação dele ele mostra, tem até uma apresentação aqui que ocorreu em 2018 aqui, né, pelo Dan Abramov. Então, Dan Abramov, até aquele artigo que eu mostrei para vocês lá no início, de como a gente dividiu os nossos componentes entre presentation e container.
Então foi esse cara aqui que escreveu aquele artigo, ele que está aqui fazendo a apresentação. Ele faz parte da equipe do React, trabalha no Facebook. Então é um vídeo bem bacana, vale a pena dar uma olhada, tá? Então essa é toda a documentação de hook. Ela é bem legal, então, como eu falei para vocês, eles têm toda qual foi a motivação de fazer. Então é muito legal de dar uma lida na documentação para a gente entender a fundo o fundamento das coisas, né? Então, ok, dito isso, a gente vai criar alguns hooks aqui. São poucos, mas a gente vai criar. E para isso, eu vou mostrar para vocês esse site aqui que eu acho fantástico, que é o Use Hooks. O que seria o Use Hooks? Ele tem alguns hooks que a gente consegue utilizar na nossa aplicação. Ele não é um pacote, ele é um site que demonstra alguns hooks aqui que foram feitos pela comunidade. Até é legal de dar uma olhada para a gente ter uns insights de quais são os hooks que a gente poderia utilizar, né? Então, ele demonstra aqui um Use Toggle. Ele mostra o que seria esse Use Toggle, qual que é a ideia dele, a gente fazer alguma flag true ou false. Ele já tem aqui o Use Toggle para nos ajudar, vamos dizer assim, a ter esse controle, né? Entre outros hooks, eu gosto de entrar aqui na parte do GitHub dele, Use Hooks. Aqui ele tem diversos hooks que a gente pode utilizar. Então essa listagem aqui ela está crescendo ao longo do tempo. Talvez quando você for ver o vídeo vai ter até mais hook do que eu estou mostrando agora. Então ele tem até aqui um hook Use Local Storage. Então vamos dar uma olhada aqui que seria o Use Local Storage, só para a gente entender. Então a gente tem aqui um name, set name, né? Ok, do Use Local Storage. Ele coloca que esse cara aqui provavelmente é a chave, né? Name, e esse aqui seria o valor inicial. Então ele faz isso daqui e utiliza aqui internamente dentro dele o Windows Local Storage. É interessante que, como que eu poderia fazer uma manipulação do Local Storage e tal? Cara, dá uma olhadinha se já não tem um hook que faça isso, alguma ideia ali na comunidade para manipular o Local Storage. É bem interessante, né? A gente conseguir buscar na comunidade algumas abordagens, alguns approaches ali que o pessoal utiliza e trazer para dentro da nossa aplicação sempre as melhores práticas. Então aqui a gente vai utilizar um cara que é chamado UseTheBounce. Deixa eu entrar no UseTheBounce. Ele é um hook que eu gosto bastante de utilizar, que ele vai dar aquele efeito de esperar o usuário ter que dar alguma ação para aí sim disparar algum efeito. O que seria isso? Bem prático, assim, quando o usuário está digitando um text field, por exemplo, o que ele vai acontecer? Ele vai ficar dando um handle change o tempo inteiro daquela mudança que ele está fazendo. Então ele vai disparar o handle change a cada tecla que ele for fazer. Seria inviável de cada tecla que o usuário for teclando ali, eu fazer uma busca no back-end ou fazer alguma ação. Então o ideal seria o quê? A gente aguardar ele parar de digitar. Então, enquanto ele está digitando, a gente não precisa ficar chamando o tempo inteiro e só quando terminar um determinado tempo que a gente for configurar, para ele aí sim executar essa ação. Então, basicamente, o código do TheBounce, ele está aqui embaixo, esse aqui seria o hook, e o TheBounce, ele recebe qual que é o valor e um delay. Eu já tenho aqui na nossa base também o nosso hook UseTheBounce. Ele está aqui. Eu vou copiar esse código daqui. Lembrando que no nosso GitHub eu também vou deixar um commit para cada aula. Então você pode acompanhar no commit da aula 4 esse código aqui para facilitar o nosso andamento de não precisar ficar escrevendo tudo, né? Mas a gente sempre cola ele aqui e a gente conversa sobre ele. Então eu vou criar uma pastinha de hooks. Então notem que o nosso common já começou a crescer, eu tenho alguns componentes, alguns hooks que a gente vai colocar aqui, o nosso layout que a gente já desenvolveu, os services e assim por diante. Então eu vou criar aqui uma pastinha chamada UseTheBounce, vou criar uma pasta com o arquivo index.js aqui dentro, vou colocar ele aqui, vou identar e a gente vai falar um pouco sobre ele então. UseTheBounce, vamos fechar aqui esse useEffect. Então repara aqui, useState e useEffect são hooks que vêm de dentro do React. Então a gente já tem esse uso aí já há algum tempo no nosso curso que a gente está fazendo. A gente criou um nosso, UseTheBounce. Basicamente ele vai receber um valor, ele vai receber um delay. Um delay seria o tempo de espera que ele vai ter para disparar a função. Eu coloquei aqui um igual a 500 aqui, tá? Esse tempo seria em milissegundos, já para a gente não precisar ficar passando o tempo inteiro. Então o meu padrão seria 500 milissegundos. Ele vai criar um estado interno desse hook, que se chama TheBouncedValue, e um setTheBouncedValue. O retorno desse hook é o próprio TheBouncedValue aqui. Mas o que vai acontecer? A grande sacada, ela está aqui, ó. Então ele tem o useEffect, tá? O useEffect seria
basicamente um construtor. Não, construtor acho que não seria uma palavra legal, mas muitas vezes a gente vai criar alguma coisa inicial no nosso componente que a gente poderia até chamar de construtor. Seria um useEffect com o array de dependência aqui vazio, né? Mas o que acontece? O useEffect, ele recebe uma função e o segundo parâmetro dele é um array de dependência, que a gente chama. Então, esse efeito vai ser aplicado quando o nosso value for alterado ou o nosso delay for alterado. Então, quando a gente passa esses dois parâmetros para cá, para o useDebounce, ele vai acabar executando esse useEffect aqui. Nesse useEffect, o que ele vai fazer? Ele vai criar um handler aqui, que é um setTimeout. Um setTimeout do tempo que a gente passar em delay. Então, se eu criar um setTimeout de 500 milissegundos, beleza, perfeito, ele vai criar esse setTimeout aqui. E o retorno do nosso useEffect, o que seria o retorno? Seria o fim dessa execução desse useEffect aqui. Ele vai fazer o quê? Um retorno de uma função, chamando um clearTimeout, mandando ele limpar aquele setTimeout que ele criou. Então, na prática, o que vai acontecer? Sempre que eu for digitar alguma coisa dentro de um text field, por exemplo, ele vai chamar esse useDebounce, ele vai cair aqui. Se ele cair aqui em menos de 500 milissegundos, ele vai limpar esse meu setTimeout que ele fez aqui. Então, ele não vai executar esse setDebounced value. Enquanto ele não executa esse cara, ele não vai retornar lá para mim. Então, se eu chamar ele 30, 50, 100 vezes, e a cada vez que eu chamar, demora menos do que 500 milissegundos, ele não vai bater aqui e não vai executar o retorno para mim. Tá? Então, essa abordagem ela é bem interessante, bem legal. Muitas vezes a gente utiliza o debounce na parte de Angular ali. Quem fez o curso juntamente com o Karan do Dev Investidor, foi possível provavelmente observar, ou se ele não usou, eu não cheguei a me atentar se ele usou o debounce, mas provavelmente deve ter usado. E o debounce ele já está englobado dentro do RxJS, porque o RxJS é um monte de função que ele nos dá pronto, mas a gente não faz ideia de como que ele executa aquele debounce por baixo do pano. E aqui com o React a gente tem um poder, né, a mão na massa de fato de construir o nosso debounce. Então eu acho isso fantástico, a gente entender como que funciona. Isso é uma programação que eu acho muito interessante da gente fazer, né? Além de ficar só desenvolvendo telas e tal, eu acho bacana a gente entender um pouco mais de lógica e estrutura de dados aqui nesses nossos componentes. Esse é o nosso useDebounce. Por hora a gente não vai utilizar ele, mas a gente já vai introduzir ele aqui no nosso hooks useDebounce, para quando a gente for utilizar ele já está aqui pronto, né? Nessa aula a gente está só criando as estruturas para conseguir trabalhar depois de forma mais fácil, mais rápida no nosso cadastro e poder focar somente em cadastro mesmo. Então, o que fica aqui de recado para vocês é esse use hooks aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo esses links que são bem interessantes. Vale a pena dar uma olhada nesses hooks que ele já tem. Muitos deles podem ser úteis para o seu projeto aí no futuro, tá bom? Então, beleza, a gente falou sobre o use hooks, criamos o useDebounce e agora eu vou apresentar para vocês o Lot. Esse cara aqui, ele é muito legal. Eu conheci ele há pouco tempo. Ele tem algumas animações que a gente consegue jogar dentro da nossa aplicação, dá uma experiência melhor assim para o nosso usuário, uma coisa um pouco mais divertida, né? Então ele tem a parte de Discovery aqui, ó. Ele tem algumas animações free, outras animações pagas, tá? Eu costumo trabalhar com as free aqui, que atende super bem. Então você pode pegar aqui e pesquisar alguma animação free que seja interessante, né? Então essa aqui é legal, né? Se chegou alguma mensagem, alguma coisa eu consigo botar aqui. Então ele tem aqui, por exemplo, se a gente bota um loading, né? Eu quero um loading mais interessante para a gente colocar na nossa aplicação. Ele vai disponibilizar aqui para a gente alguns loadings, né? Então, tem vários, a gente vai usar na nossa aplicação esse aqui. Vale a pena dar uma navegada aqui. Ele permite a gente alguns aqui, dependendo de quem fez, né? Porque notem que isso aqui é um pessoal que vai subindo na comunidade aqui do Lot. E alguns permitem, dependendo da camada que eles têm, da gente editar as cores, né? Então, a gente conseguiria fazer isso também. Então, outro que eu botei lá foi o Empty State, né? Empty State. Eu coloquei lá para a gente utilizar. Eu não lembro qual exato que eu peguei. A gente já tem isso pronto ali. Ele vai disponibilizar para a gente. Ó, a gente utiliza esse aqui lá, né? Então, como que a gente vai utilizar ele? Ele tem aqui a animação. Você gostou, né? Ou, vou tentar editar esse aqui, ver se eu consigo editar a cor e tal. Beleza. Depois disso, o que a gente precisa fazer?
ele vai disponibilizar para a gente um JSON. A gente precisa baixar ele aqui diretamente no site. O download aqui, ó, eu costumo baixar o JSON dele, eu não vou fazer o download agora porque a gente já fez. Então o lot.json ele vai ser um arquivo de JSON. Na prática, na tela, ele vai ser um SVG, mas o framework do lot, a libzinha lot, ele vai converter esse JSON nesse SVG. Então fica aqui a dica então do lot para a gente colocar nas nossas páginas, é bem bacana mesmo. Então, ó, pesquisei e não achei nada, posso botar essa lupinha aqui, né, meio chorando. Então a gente tem aqui ela dessa cor, temos ela preta, ela azulzinha, tem um cara aqui, né, com a mão na cabeça, uma caixinha vazia, enfim, tem, cara, diversas animações aqui para dar uma olhada. É muito bacana, deixa a aplicação com uma cara um pouco mais amigável ali para o nosso usuário, dar uma experiência mais bacana, né? Então, eu vou fechar aqui, então, esse cara. Lembrando que a gente fez a instalação dele aqui, ó, com React Lot. Eu vou agora dar uma olhada aqui no nosso template, nossa versão final. Eu tenho aqui, eu criei uma pastinha chamada Lots aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou criar aqui no nosso common também, aqui. No nosso common, eu vou criar aqui a pasta Lots. Ok? Aqui eu vou criar um lote que vai ser esse empty box. Vou copiar o código, vou copiar aqui. Deixa aqui, peraí. Ok, vou copiar. Esses JSON, às vezes, eles são bem extensos, né? Porque eles são as animações. Então, por isso até que eu não baixei e tal, eu já vou pegar direto do nosso template aqui. E aí vocês copiam aqui também esse conteúdo, eu vou chamar de empty-box.json. Então vamos vir aqui, é o empty-box.json. Vou colocar aqui aquele conteúdo, coloquei, deixa eu tentar identar ele. O JSON não está configurado, vou botar para ele com Prettier, ok? Ele vai dar uma pesada, identou para a gente, então notem que ele é um JSON bastante extenso, tá? Então, para quem tiver a fim de se aventurar e tal, esse é o JSON do lot, né? Se quiser editar alguma coisa, enfim, entender aqui, ou navega lá pela aplicação dele, a página, né? Cria algum lá e tal. Eu não fui a fundo, mas eu só utilizo os que tem lá e acho ele bem legal. Então a gente vai criar o empty box e eu vou ter um load spinner aqui. Vou chamar de load spinner. Então vou vir aqui, vou criar um cara aqui chamado loading spinner. Spinner.json. Deixa eu ver se ficou. Não, .js, não, .json. .json aqui. Ok. Feito. Vou colocar ele aqui. Esse aqui já estava identado. Esse então é o nosso loading spinner em formato JSON do nosso lote. Vou salvar aqui. Ok. Então eles estão aqui, os nossos lotes da aplicação. Então por isso que é legal a gente usar a pasta comum, né? Então é algo que não faz parte de nenhum módulo, novamente. Então eu vou criar aqui comum lotes e a gente vai ter eles aqui guardados. A gente vai ter o controle de quais são os lotes que a gente utiliza. Então fica uma organização bem interessante aqui. Então depois de a gente criar aqueles lotes ali, dentro de components, eu vou de fato fazer a utilização deles, criar um componente para eles. Então eu tenho o loading spinner, seria o loading spinner aqui embaixo. Então loading spinner e o empty box, tá aqui, desculpa, tinha me confundido, loading spinner e o empty box. Vou criar então um componente chamado empty box. Então quando a gente tiver, vou criar um index.js aqui, porque vai ser um componente bem simples, né? Empty box, e eu vou criar um loading spinner já aqui, loading spinner barra index.js. Ok. Então, dentro desse loading spinner e empty box, eu acho que eu vou até fazer o seguinte, para ficar um pouco mais organizado, a gente saber o que é o lote, o que não é. Eu vou pegar o loading spinner e o empty box e vou botar dentro daquela pasta de lotes lá. Então, vou jogar para cá. Ok, então dentro de lotes eu vou ter o loading spinner e o empty box. E o JSON deles estão aqui. Para ficar até mais interessante, deixa eu botar esse empty box junto com o empty box. Então a gente começa a pensar aqui, reorganizar de uma maneira mais interessante. Então, quando eu falo de lotes, eu vou ter empty box e o loading spinner. Cada JSON fica dentro do seu próprio componente pasta, né? Acho que ficou interessante essa
essa organização aqui. Até um pouco melhor do que eu tinha pensado lá no início, tá? Ok, então a gente está no Empty Box. Deixa eu copiar o código do Empty Box aqui. E esse cara, a gente já fala sobre ele também. Então ele é um componente funcional nosso, né? Empty Box, ele poderia até aqui ser uma constante, ser um componente aqui com arrow function. Fica mais interessante. Então aqui, opa, é uma const. E o export dele, espera lá, aqui. O export dele eu vou botar aqui embaixo, empty box. Então, basicamente, a gente tem um componente funcional aqui do React, fazendo uma exportação, tá? O retorno dele vai ser um lote, que vem da onde? Do React lote, passando as opções dele. As opções deles são esses default options aqui que a gente já vai ver, um height e um width. Então eu vou botar que ele vai ser 200 por 200, né? Não mais do que isso. Embaixo aqui eu vou acabar utilizando a nossa tipografia do próprio MATLAB para descrever embaixo, nenhum registro encontrado, que seria opcional, né? Mas a ideia do lote em si é esse cara aqui, ó, que é o componente lote, e essas opções aqui, que seria um loop, true, para ele ficar em loop, autoplay true também para ele já iniciar animando, né? O animation data vai ser o empty box data, que está aqui de cima, que é aquele nosso JSON. Então eu posso importar ele direto dessa nossa pasta, que a gente colocou ele aqui dentro, empty box, que é o nosso arquivo JSON que está aqui. Ok, deixa eu salvar aqui. Para esse componente visual empty box aqui, eu vou até colocar ele em algum lugar no nosso sistema para a gente já conseguir visualizar ele. Posso colocar ele dentro do dashboard mesmo, não tem problema, depois a gente pode tirar. Então vou vir em módulos, dashboard, na parte de visualização, a gente tem o nosso page header. Eu vou colocar aqui então o empty box. Já vai fazer a importação lá pra gente. Ok, então empty box, ele importou com require? Não deveria. Eu vou importar ele com o uso. Esse aqui foi coisa do Visual Studio Code, eu vou importar ele com o nosso ES6 mesmo, tá? Então eu vou aqui em common, /lotes aqui, lotes /empty box. Essa parte do page header também ficou errada. Deixa eu já arrumar isso aqui. Arrumar já isso para não ficar errado aqui. Eu não gosto de fazer esse tipo de importação. Ela não é necessária aqui quando a gente está trabalhando com o ES6 aqui do React, tá? Então deixa eu só arrumar aqui, import, ok, identei, vou reorganizar e joia. Deixa a gente voltar lá, vamos ver se ele vai aparecer. Então tá, então o lote nosso já apareceu aqui, nenhum registro encontrado. Aqui então vamos criar já o nosso do lazy load também. O do nosso lazy load vai ser igual esse aqui, tá? Só ele vai ter algumas particularidades. Então deixa eu até já pegar ele da nossa base de código aqui, para ver qual é a diferença dele. Ok. Então o nosso loading spinner, vou colocar ele aqui. Vou transformar também em um componente com uma arrow function, componente funcional com arrow function, tá? A diferença de arrow function, né? Se de repente alguém não souber ali, a diferença da arrow function para function é que a arrow function ela é uma função mais enxuta, né? Ela não tem o nosso contexto de diz, esse tipo de coisa. Então ela é uma função mais pura, mais simples, vamos dizer assim, sem o recurso da function tradicional do JavaScript. Além do que ela pode ser atribuída ali a constante e tal, a function também, mas eu dou sempre preferência em utilizar arrow function quando eu não preciso utilizar o diz, quando eu não preciso usar contexto ali de função. Então ela fica mais simples aqui para a gente utilizar. Então o nosso loading spinner data, vou importar da própria pasta aqui, ok. Então ele vai seguir a nossa mesma lógica, tá? Então o que eu falei para vocês aqui que eu tenho de particularidade no loading spinner, essa div aqui com um padding de 100 pixels e 0. Aqui a gente acaba colocando aqui um estilo inline aqui na nossa aplicação, né? Para a gente não perder tempo tendo que criar um arquivo de estilo, etc, etc. Mas o correto seria a gente ter toda aquela nossa estrutura. Mas para a gente conseguir dar vazão aqui, que a gente tem bastante coisa para fazer, eu vou deixar ele com o estilo inline aqui, né? É bom até que vocês já conseguem ver como que seria o estilo inline aqui do React, né?
Então a gente já tem esse exemplo aqui. Loading Spinner Data, a mesma configuração. Deixa eu salvar ele aqui. No nosso dashboard, eu vou colocar aqui então Loading Spinner. Ó, agora o VS Code importou certinho para a gente. Vamos ver então o nosso Loading Spinner. Eu vou identar, Alt Shift O para ele reorganizar. A princípio está na mesma ordem. Ok, vamos ver como que ele ficou aqui. Ó, então a gente tem, quando a gente não tiver nenhum registro encontrado, a gente já tem o nosso lote aqui pronto. E quando a gente tiver um loading para fazer uma exibição, a gente pode colocar ele aqui. Ele tem uma característica que quando eu clico ele pausa, né? Então talvez seja até alguma configuração do nosso próprio lote. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ele fica no HTML. Vamos pegar esse cara aqui. Então ele é um SVG, tá vendo? Ele é um SVG aqui, ó, que o lote monta pra gente. Então eu não vou me ater aqui o que seria exatamente isso, mas é uma conversão que aquela biblioteca do lote instalado na nossa aplicação, deixa eu vir em Empty Box, a nossa biblioteca do lote faz essa conversão. Então a gente passa para ele qual que é o JSON e ele faz essa conversão em SVG para a gente utilizar na aplicação. Então, show de bola. Esse aqui é o nosso lote, está funcionando, a gente vai conseguir usar no nosso cadastro ali daqui para frente. Então, depois do lotes aqui, eu vou falar com vocês sobre o nosso IUP. O IUP, a gente instalou ele também lá no início, né, com aquele nosso Yarn Edge, né? Lembrem? Então a gente tinha um lá, a gente falou sobre ele. O IUP, a gente vai falar agora, e o React Lot a gente acabou de falar. Então, do nosso IUP, tá? O que seria o IUP? O IUP, ele é uma biblioteca para a gente fazer uma validação de objeto. Então, o que é legal disso? O Formic e outros frameworks lib de criação de formulário para React utilizam geralmente o IUP para fazer essas validações. Então, ela é muito bacana. A gente cria um Scheme Validator, né? Dessa forma aqui, né? Então, a gente cria um esquema, fala que é um IUP Object, a gente cria um shape desse nosso objeto e a gente começa a configurar qual é a característica que ele vai ter, as validações, né? Tipo, name, ele vai ser um string, ele é required. Então a gente sabe que se ele não tiver preenchido, a própria validação do IUP vai dizer para mim que esse objeto ele não está válido, essa validação. Se eu passo um objeto com name vazio. Então ele tem esse comportamento para a gente. O age aqui é um número, ele é obrigatório, positivo e inteiro. Então se porventura o usuário, ou de alguma forma, chega um objeto aqui para ele, não vou nem falar de formulário, não vou falar só do IUP Validator em si. Se chega um objeto para ele com name vazio, uma idade menor que 1, por exemplo, menor que 0 no caso, né? Ele iria falar, cara, tem erro de validação nesse objeto. E-mail, mesma coisa, ele tem uma validação para e-mail. Então, o retorno desse IUP, ele é um retorno, se eu pego ele ali, né, eu consigo utilizar ele em projetos ali à parte também, não tem problema, ele não é específico para formulário de React, né? Então ele é uma biblioteca JavaScript que a gente consegue utilizar para validação de objeto. Então, se você tem um objeto de alguma forma, em algum projeto, que seja em outra linguagem, enfim, sendo JavaScript, eu preciso verificar se esse cara está íntegro, né? Eu posso simplesmente criar uma validação com o IUP, passar esse objeto para ele validar, ele vai me retornar o que está de errado naquele objeto ali. Então, isso facilita bastante. O nosso Formic vai utilizar o IUP para fazer as validações dele, tá? Ele tem uma característica, ele está em inglês. Então a gente consegue setar a localização dele aqui do IUP para o nosso idioma, que seria o português. Então é isso que eu vou fazer para também ficar mais padronizada a nossa aplicação e a gente já vai utilizar ela em português, tá certo? Então aqui na minha base de código, nos nossos componentes, eu tenho uma pasta chamada utils aqui, né? Então, o que não seria específico de um módulo. Então, cara, a validação de formulário, quando eu escrever um campo, né? Esse seria o nosso IUP Validator. Deixa eu até copiar o código dele aqui. Vou criar aqui uma pasta utils aqui dentro de common. Utils, ok. Então, vou criar aqui o nosso IUP Validator. Validator.js. IUP Validator, tá certo. Ok. Vou colocar ele aqui, a gente fala sobre ele. Então, cara, isso aqui a gente está só seguindo a nossa documentação aqui, né? Set loqueio e tal, enfim. Então, eu vou dizer, vou importar aqui tudo que tem do IUP e vou reexportar ele aqui, né? Ok, então vou dizer IUP set loqueio, vou passar o objeto. Cara, esse mixed aqui está na documentação, né? Esse mixed default não é válido, né?
Só que eu vou falar que mixed, required, este campo é obrigatório. Então, em vez de ficar lá, field is required, ele vai botar ali para mim, este campo é obrigatório. Algumas validações de string que ele tem, tamanho mínimo, eu posso botar, digamos que eu consiga lá botar, cara, o name do usuário, enfim, ele vai ter no mínimo 10 caracteres. Então eu boto lá name.required.min 10 e ele vai validar para mim. Tamanho mínimo, aí esse min aqui é algo que a gente pode pegar também na documentação. Então tudo está na documentação. De novo, a melhor forma da gente estudar e aprender as coisas é na documentação, né? O template string que ele vai usar para colocar para a gente é esse cifrão min aqui. No nosso caso, do nosso projeto em React, ele tem essa particularidade, ele tem essa regra do nosso ESLint, que ele vai ficar aqui falando para a gente isso aqui, ó. Unaccepted Template String Expression. O que seria isso? Ele identificou que a gente está usando um cifrão entre chaves e uma variável aqui, ele está achando que a gente está confundindo com uma template string. Então, a template string seria com as setas aqui, né? Setas não, minto, com esse acento agudo virado para o outro lado aqui, né? Então, ele vai dizer, cara, tu deveria usar assim, porque tu está usando isso aqui, né? Só que, claro, a gente não tem uma variável de fato para utilizar aqui. Isso aqui é só uma string que é o template do próprio UP. Então, a gente vai preservar esse cara aqui, né? Ele vai continuar renando aqui para a gente. E o que eu vou fazer, eu vou dar um Ctrl ponto aqui, para ver as sugestões que ele me dá. E eu consigo desabilitar esse no template curly in string for this line, ou seja, só para essa linha. E aqui eu vou desabilitar essa validação do ESLint para esse arquivo inteiro. Então, em alguns momentos a gente vai ter que desabilitar essas regras de ESLint. A gente poderia criar um arquivo lá do ESLint para sobrescrever essas regras, mas a gente não vai tratar sobre isso aqui no curso. Muitas vezes a gente olha essas ESLint disable, né? E acha que isso aqui seria uma malandragem, né? Uma preguiça de um desenvolvedor que não queria corrigir aquela regra do ESLint, mas nesse caso aqui em específico, ela se faz necessário, né? Não é interessante desabilitar ela no ESLint para a gente até não esquecer e fazer coisa errada com as template string. Mas nesse caso, como ela é específica, vale a pena a gente fazer esse disable aqui. É como eu costumo dizer, sempre quando a gente tem um recurso para utilizar, ele serve para alguma coisa, né? Nesse caso, ele está servindo para isso, né? E não só para a gente fazer gambiarra, vamos dizer assim, de desabilitar alguma regra do ESLint que foi configurada para o projeto. Então, ok. E o UpValidator, a gente vai deixar esse cara aqui. Então, quando a gente for criar uma validação, né, do UP, a gente não vai utilizar diretamente do UP, a gente vai utilizar a nossa UpValidator, que por sua vez está reexportando aqui para a gente do UP, né? O UP, ele é fantástico, tá? A gente conseguiria aqui criar validações específicas, né, para o nosso UP. Por exemplo, uma validação de CPF, eu já utilizei aqui, e uma validação de CNPJ. Então, tem uma sintaxe específica, a gente poderia colocar aqui para ver e tal, mas demoraria um pouco mais de tempo. Então, existe todas as validações que ele tem aqui, existe aqui um custom validator e tal. Então, eu conseguiria adicionar um método, né, e fazer uma validação específica. No caso que eu já utilizei foi com CPF. Uma validação super válida. Então, eu crio aqui no nosso UP uma validação de CPF. Então, se eu tenho um formulário onde o usuário informa o CPF dele, eu consigo verificar se aquele CPF é válido ou não. Claro que a validação dele seria a nível de integridade, vamos dizer, de CPF, né? Para validar CPF existe um cálculo para ver se ele está batendo e o UP validaria isso, né? E não iria fazer uma consulta para validar. Dá para fazer também, mas no caso que eu estou falando aqui seria somente validar essas integridades. Já dá uma experiência bacana ali, né? De eu estar digitando no CPF, já, putz, ó, o CPF está inválido e tal. Então, é possível ser feita com o UP também. Então, ele é fantástico para a gente fazer validações de objetos e utilizar ele em conjunto com as nossas libs de formulário. Tá certo? Então, voltando aqui, criamos aqui, então, o nosso UP, o UP Validator. A gente vai criar agora o nosso snack bar. O snack bar, ele é do Material UI. Eu não botei o link ali, ele é do Material UI. A gente vai voltar lá para o nosso querido Material UI. O snack bar são as notificações. Snack bar, aqui do Material UI. Então, são as notificações que a gente vai ter disponível na aplicação. Então, Open Simple Snack Bar, ele abriu aqui. Existe aqui
essa de sucesso, que é verde e tal. Ele mostra como que a gente pode fazer para customizar, então, documentação bem completa aqui do Material. Ele indo no topo, indo na direita e tal, a gente consegue ir posicionando ele. Documentação fantástica aqui do Material. Então, eu tenho uma que aparece ali, eu tenho outra que aparece ali também no lado esquerdo, ela vai uma sobrepondo a outra. Ele vai mostrando aqui toda a documentação, tem uma parte até de customização aqui dele. Ó, slide, então vim de cima, vim do lado esquerdo, vim lá de cima para baixo e assim por diante. Essa parte de customização eu já utilizei até como se fosse essas aqui, ó. Então a gente pode dar uma olhada aqui como que ele faz e tal e utilizar a customização. No projeto a gente vai utilizar ele na maneira mais simples, né? Somente colocando ele aqui. Vamos colocar um botão para fechar, se o cara porventura quiser fechar ele. Se eu não me engano, eu posicionei ele no centro aqui. Ok. Na nossa base aqui de código também, em nossos componentes, a gente vai criar então o nosso componente de snack bar que está aqui. Ele vai ter uma particularidade bem interessante. A gente tem um context para ele, do React Context, que a gente já viu também. Vamos englobar a nossa aplicação. Vamos daí então criar um hook chamado useSnackBar. Então, aonde a gente estiver, a gente vai utilizar esse nosso hook useSnackBar para conseguir disparar uma mensagem para o usuário. Então, vamos ver como que isso vai funcionar lá na prática. Vamos fechar aqui tudo que está aberto. Dentro de componentes, eu vou criar o nosso snackbar. Vou criar com a geração do nosso componente, snackbar. Ok. Criei o nosso componente de snackbar, então ele tem o nosso container, a nossa camada de visualização. Na camada de visualização, eu vou já pegar lá o nosso template, para a gente não demorar muito escrevendo ali. Vou pegar esse retorno aqui, que é o nosso snackbar, né? Vou colocar ele no retorno do snackbar view aqui. Ok. Vou identar. Joia. O snackbar, então, ele vem da nossa Material UI. Vou dar um import snackbar from Material UI for barra snackbar. Identei. Esse open ele vai indicar se o snackbar está open ou não. Então eu posso receber ele aqui, né? Vou utilizar ele no nosso container, né? Lembrem. Esse onClose, vou criar uma função de handleClose para a gente conseguir fechar o nosso snackbar. A nossa mensagem, ela também vai vir como parâmetro, tá? Veio aqui. Tipografia vem do nosso Material UI. Então vamos fazer um import lá também. Import tipografia from Material UI core barra tipografia. Identei aqui. Icon button também vai vir do nosso Material UI. Import. Que eu cliquei aqui. Import esse cara aqui from Material UI core barra icon button. Ok. Esse close icon, a gente quando coloca o icon aqui no final, a gente sabe que ele vem dos ícones. Então eu vou importar o close icon from Material UI icon barra, né? Ele vai ser o nosso close. Ok, close. E a gente renomeia para close icon, para quando eu bater um olho a gente já sabe que ele é um ícone. Esse import ali a gente vai tirar Alt Shift O, vai organizar o nosso import, Ctrl Shift I, eu idento. Então é o nosso snackbar lá do nosso Material UI. Esse anchor origin dele aqui é as configurações de onde ele vai estar ancorado, né? Então eu vou dizer que na vertical ele vai estar embaixo e na horizontal ele vai estar no centro. Então ele vai estar no centro da nossa tela. Se eu quero botar lá no canto direito, a gente consegue também, enfim, né? Esse auto hide duration aqui eu botei de 4 segundos. Então, quando ele é mostrado em 4 segundos, ele fecha pra gente, tá? A mensagem em si, eu vou jogar a nossa tipografia, né? E vou colocar a mensagem que eu passar por parâmetro aqui para ele. E de actions aqui, eu vou passar um icon button, que vai ser o nosso fechar do nosso snackbar, tá? Ele não precisaria disso daqui, a gente coloca para se caso o usuário queira fechar ele, ele consegue, tá? Na nossa parte do container aqui, a gente vai ter um pouco mais de implementação também do snackbar. Eu vou até copiar esse cara todo aqui, para a gente tentar agilizar. Aqui, o use context. A gente vai criar um contexto para ele, então o use context eu posso já trazer ele do nosso React. Use context.
Ok, trouxe ele do nosso contexto. Então eu vou ter um estado lá que eu vou dizer o snack bar state, que vai ser um objeto, e para setar esse snack bar state aqui. Snack bar context, a gente vai ter que criar ele aqui dentro do nosso snack bar. Eu já posso até criar aqui um arquivo chamado snack bar context. Eu sempre costumo colocar uma pastinha de contexto, para a gente saber que vai ser o nosso contexto ali dentro, né? Então o snack bar context está aqui. Aqui eu já posso fazer um import dele aqui em cima. Ele vai estar aqui, barra context, barra snack bar context. Joia. Então esse contexto vai controlar o estado desse nosso snack bar, né? Se ele vai estar aberto ou fechado e qual que é a mensagem que ele vai exibir para a gente. Esse handle close é a função de close do nosso snack bar. Quando eu clicar em close ou quando ele acabar aquele tempo de 4 segundos, ele vai chamar essa função de handle close. Então, o open dele vai ser baseado no nosso state lá do contexto. A mensagem também. O handle close, eu escrevo ele aqui. Esse handle close tem essa particularidade aqui dessa razão aqui, né, vamos dizer, que ele verifica se ele é de um clique away aqui. Isso aqui eu peguei da documentação do próprio Material para fazer um close dele bacana, que é o seguinte, se o cara clica fora em qualquer lugar da tela, ele fecha. Então a gente consegue identificar se o clique dele veio da razão, né? O motivo do clique foi o clique away, a gente dá um return e não faz nada. Então se não foi esse caso, se foi o caso de ele realmente clicar no close, a gente consegue fazer o fechar dele aqui com esse set snack bar state open, a gente passa ele para false, tá bom? Então no nosso contexto, eu vou vir aqui, para a gente também agilizar, eu vou copiar o código do nosso contexto aqui. A gente já criou um contexto lá do zero, né? Então a gente pode até recapitular como que funciona o nosso contexto. Basicamente eu tenho um create context que vem do React, o memo para a gente colocar o retorno do provider com o memorizer e o use state, que é o estado que a gente vai ter aqui dentro dele. Ele começa com open false. Eu depois posso até mudar esse open false para true aqui para a gente conseguir visualizar já nessa aula o funcionamento do snack bar. E a gente vai ter aqui o retorno do provider, que vai ser o provider do contexto. Eu botei um display name nele aqui para a gente conseguir visualizar ele naquela nossa extensão lá do Chrome, de componente do React, para a gente dar uma olhada também depois. O value dele, então, eu repasso o objeto de snack bar state e o set para setar ele, para a gente conseguir fazer essa alteração. Então eu vou salvar ele aqui. A princípio a gente não vai conseguir visualizar ainda. Dentro do nosso hooks aqui, ó, eu vou criar um hook chamado use snack bar. Esse hook que eu acho muito legal, tá? Eu costumo utilizar bastante ele. Essa setup que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Desde a aula 1, 2 e 3 ali, que a gente inicializou o projeto, fizemos toda aquela estrutura do layout, toda essa aula que a gente está criando esses arquivos aqui, esses hooks e componentes, etc., que vai ser a nossa base para construir o nosso cadastro, eu costumo utilizar em projetos pessoais meus, tá? Então é uma setup que, quando eu vou iniciar um projeto, cara, eu sempre estruturo a parte de layout e tal, construo essa parte do use snack bar. São componentes que a gente vai ter muito padronizado em nossas aplicações, né? Eu sempre vou ter que notificar o usuário de alguma coisa, né? Eu sempre vou ter um page header padrão na minha aplicação, sempre vou ter um layout ali que vai ser carregado em todas as rotas. Então, vale muito a pena a gente investir tempo estruturando o nosso projeto para quando a gente for fazer um cadastro, por exemplo, ele vai ficar o mais simples possível de ser feito, né? Então, eu trabalho aí mais na parte de arquitetura, né, profissionalmente aí há um tempo, então eu sou um cara que estou muito acostumado a criar essa estrutura da aplicação e eu acho que isso é o diferencial assim para um programador front-end atual, né? Eu acho que a galera às vezes se preocupa muito em criar tela, criar coisas bonitinhas e tal, na parte de front-end e deixa às vezes um pouco a desejar nessa parte de estrutura, nessa parte de setup da aplicação, quando a gente deixa um projeto já escalável, né? Que eu sempre venho falando com vocês desde o início, né? A gente está criando uma estrutura escalável, onde eu posso, cara, a gente vai criar a tela de usuário, né? Tarefas e depois um dashboard, mas se eu quiser criar mais 5, 6 telas, a gente tem todos os insumos ali para criar, a gente tem as notificações, a parte de API configurada, a parte do layout, a parte das rotas, com o lazy load, tendo a nossa rota principal, que é o main, que vai carregando as sub-rotas e tal.
Então a gente está criando uma estrutura bem bacana aqui. Então esse nosso use snack bar, a gente pode pegar lá também, tá? Para a gente não perder tempo escrevendo ali. Então hooks, eu vou ter o snack bar. Eu tenho o use snack bar aqui. Esse index eu acho que era só export. Ok, não tem problema. Eu posso direto no nosso index colocar esse cara aqui para mim não precisar criar um use snack bar e o index exportando, né? A ideia é a gente fazer aquele index quando a gente tem múltiplos componentes, a gente quer controlar naquele index qual que ele vai fazer o export de fato. Poderia fazer aqui também, mas é opcional. Aqui eu acabei deixando o index direto dentro da pasta use mesmo para a gente conseguir dar vazão mais rápido aqui. Então, beleza. Então, cara, basicamente o que vai ter nesse componente aqui? Eu vou ter um use context, componente não, o nosso hook, né? Esse cara é especial, é o nosso hook, customizado aqui, feito do zero, né? Porque aquele do use debounce a gente até copiou ele lá do nosso use hook e tal, que tem alguns que a gente pode reutilizar. Esse aqui a gente criou do zero, tá? Saiu da nossa cabeça mesmo. Então vamos lá. Dentro do React aqui, né? Vou importar, aliás, o nosso use context para a gente utilizar aquele contexto do nosso snack bar. Então, eu importo o snack bar context, então eu faço aquele import nosso com underline common. Underline common, componente, snack bar context, snack bar context. Então, independente de onde ele estiver, ele vai conseguir achar aquele cara. É mais uma coisa legal que a gente está fazendo aqui. O JSConfig ajuda a gente nessa questão aí. Então, eu tenho aqui um set snack bar state. Ele vem lá do nosso use context, snack bar context. Então, a gente vai conseguir setar o estado do nosso snack bar com esse set snack bar state. Eu tenho algumas funções aqui, tá? Eu até posso dar uma separada melhor aqui, que é uma função chamada snack bar, que eu costumo ter, que quando eu quiser jogar uma mensagem para o usuário, eu consigo chamar lá um snack bar e dar uma mensagem para ele, uma mensagem customizada, alguma coisa do tipo. Eu costumo ter também um snack bar success, que quando for alguma coisa feita com sucesso, eu gosto de chamar assim, ó, snack bar success. Ele vai dizer para o cara, operação efetuada com sucesso. Eu gosto de ter essa abordagem assim, né? De ter um success e ter um erro também. Ops, ocorreu um erro, tente novamente. Então, uma mensagem genérica para quando a gente tiver algum erro. E aí, aqui embaixo, a gente dá o return do que a gente está querendo, dessas três funções aqui. Snack bar, para a gente jogar alguma coisa. O success, para já ficar padrão. E o erro, para ser uma mensagem padrão de erro, tá bom? Então, beleza. Essa aqui é uma maneira que eu costumo trabalhar. Se vocês quiserem seguir também, seria bem bacana. E também, se vocês quiserem aí dar uma praticada no Material UI, uma sugestão que eu dou é customizar esse snack bar aqui, seguindo a documentação, colocar talvez um tipo de snack bar, né? Quando é um snack bar success, ele fica verde, quando é um snack bar erro, fica vermelho, quando é o warning, fica amarelo. Então seria um desafio bem legal de fazer aí, e é possível ser feito, eu já fiz, então é só seguir a documentação lá, beleza? Então tá, então a gente tem o nosso use snack bar aqui, temos o nosso snack bar, temos o nosso contexto, então a gente já está com a faca e o queijo na mão, né? Então no nosso app, eu vou vir aqui, eu vou circular o nosso main routes com o nosso contexto do snack bar. Então eu vou vir aqui, vou chamar ele aqui, snack bar context, context. Tá, vamos importar ele na mão aqui, então, porque o Visual Studio não quis nos ajudar nesse caso. Import snack bar context from underline common barra components barra snack bar. Vamos lá. Barra context barra snack bar context. Deixa ele vir aqui para mim. Snack bar context. Então a gente vai importar ele daqui, lembrando que a gente precisa importar o Snack Bar Context Provider, né? Então é o Snack Bar Context Provider que a gente vai importar, porque é o provider que a gente faz o uso do context para fazer circular os componentes que a gente quer que faça parte daquele provider. Então vamos circular a nossa main host aqui. Então o que isso significa? Significa que agora a gente já está apto a utilizar o nosso snack bar, tá? A gente conseguiria testar ele em modo ali da aplicação, né? Só que se eu vir aqui em components, tá? Eu vou achar aqui então, lembra que a gente botou o display name nele, né?
Ele serve para a gente facilitar, a gente achar ele aqui, ó, Snack Bar Context. Vou achar ele aqui, temos o provider, o value dele é o estado, né? Então ele está fechado. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Ele abriu, só que ele está sem esse new enter, que eu acho que é message que a gente definiu lá. Vou botar aqui lá, olá mundo. Deixa eu setar aqui, olá mundo. Ele acabou não abrindo a mensagem. Vamos ver o que tem de errado. Eu já sei o que tem de errado. A gente tá com um provider aqui, mas a gente não está utilizando o nosso Snack Bar, né? Onde a gente poderia utilizar ele? A gente poderia colocar ele no nosso main layout. No nosso layout principal, a gente vai utilizar o nosso Snack Bar, tá certo? Então, quando a gente tiver o main layout, a gente vai utilizar o nosso Snack Bar aqui. Snack Bar que veio, não conseguiu importar. Ele vai se confundir um pouco aqui, porque Snack Bar a gente também tem dentro do nosso Material UI, né? Então, eu vou dar um import aqui, from underline common barra components barra Snack Bar. Beleza. Alt Shift O e vou salvar aqui. Ok? Não conseguiu. Deixa eu ver o que houve. Deu erro lá dentro de Snack Bar. Ele não conseguiu importar o Snack Bar Context. Acho que eu fiz alguma coisa de errado aqui. Eu devo ter Snack Bar Context. Ele não é default, ele é os dois export, né? Então vamos salvar. Já temos ele funcionando aqui. Então vamos pesquisar ele aqui de novo. Snack Bar já apareceu aqui. Context Provider. O nosso provider ele está inicializando como false. Vamos colocar ele como open. Então ele está aparecendo aqui. Esse new enter eu posso botar um message. Posso botar um olá mundo aqui. Deixa eu abrir ele de novo. Ele deveria ter fechado por causa do tempo de 4 segundos. Então ele está aqui. Após 4 segundos ele some, né? Mas o nosso componente de Snack Bar já está funcionando, tá? Então a gente vai conseguir utilizar ele de uma maneira bem bacana lá no nosso cadastro, colocando conseguiu cadastrar o usuário, ou algum erro do back-end dizendo que algum campo é obrigatório, o cadastro já existe. A gente vai utilizar o nosso Snack Bar para informar isso para o nosso usuário, tá bom? Então vamos vir aqui, criamos o nosso Snack Bar, né? O Snack Bar Context e o Use Snack Bar. Uma outra coisa que a gente pode criar para facilitar o nosso cadastro aqui é a parte de Confirmation Dialog, né? O que seria isso? Se eu for fazer uma exclusão, né, de um registro, eu posso perguntar para o cara, tem certeza que tu quer deletar esse registro? Eu posso cancelar e botar um sim, ou qualquer ação que eu precise confirmar. Então, para a gente não precisar ficar reescrevendo esse dialog de confirmação, que seria algo bem chato, né? A gente vai fazer um componente comum para conseguir utilizar dentro da nossa aplicação, tá? Então, vou vir aqui na nossa base de código, novamente. A gente tem aqui em componentes, aqui, ó, um cara chamado Confirmation Dialog. Então, vou criar ele aqui para a gente. Deixa eu fechar tudo que está aberto. Dentro de Snack Bar, fecha aqui, Components. Generate Components from Template. Vou botar um Confirmation Dialog. Dentro do Confirmation Dialog, dentro do view dele, eu vou colocar o nosso código que está aqui, que é um código que está vindo lá do nosso Material UI também, tá? Então, toda a documentação de Dialog a gente consegue consultar lá no Material UI. A gente está só tentando agilizar um pouquinho aqui para não perder tempo reescrevendo muita coisa. Então, vamos importar então, vamos junto. Importar um Dialog no nosso @material UI core /dialog, tá? Já vou importar aqui embaixo também um dialog title, que é o título do nosso dialog vindo também do Material UI. Um dialog content aqui. Então esse dialog content eu vou importar de lá também. Dialog content text a gente também vai importar de lá. Bastante importação do Material UI aqui. Tá? Então essa documentação aqui do dialog a gente conta lá no Material UI. Está só agilizando. Então vamos lá, aqui as actions do nosso
do nosso dialog vão ficar aqui. Aqui vai ter a nossa parte aqui que eu vou falar um pouco dos nossos botões, né? Eu vou ter sempre como padrão um botão cancelar e um botão de confirmar. Então eu vou perguntar, cara, tem certeza que tu quer excluir esse registro? Ah, confirmar. Puf, eu consigo confirmar. A gente poderia passar um parâmetro a mais para colocar o texto do botão e etc e tal. Nesse caso a gente não vai fazer isso aqui, a gente vai deixar algo mais genérico só para fazer uma confirmação mesmo, tá? Opa, deixa eu ver aqui, o handle close, a gente vai receber o title, vamos receber o texto, né, do nosso dialog, que vai ser, você deseja alguma coisa, e uma função de confirmação. Vou identar, Alt Shift O para reorganizar os imports e remover o que não precisa. Vou salvar, então reparem que nesse Confirmation Dialog a gente não vai utilizar esse arquivo de style, então eu posso deletar ele daqui, deixar o Confirmation Dialog com o container e a visualização, ok? Dentro da nossa Confirmation Dialog container, a gente vai ter algumas coisas também, tá? Vamos ter que repassar todos os nossos parâmetros para a nossa view. Eu vou pegar daqui, essa parte de baixo eu vou fazer um clone desse meu objeto e repassar aqui para baixo. Joia, então esse aqui seria um componente reutilizável para a gente fazer algumas confirmações. Vou salvar ele aqui, deixa eu ir lá na nossa tela de dashboard, que a gente já tem ela aberta. Vamos usar ela como cobaia ali para testar esse componente que a gente está criando de visualização. Eu vou chamar ela aqui, Confirmation Dialog. Vamos ver se o Visual Studio vai ajudar. Dialog, ok. Ele fez a nossa importação. O que a gente está passando lá para ele, tá? Eu vou passar um title aqui. Posso dizer para ele, tem certeza disso? Fazer uma pergunta. O title, o text. A gente pode colocar aqui no text. Na verdade, no text eu vou botar isso aqui, né? Aí aqui no title eu vou botar aqui uma confirmação, né? No caso, ele vai botar no title e o text vai ser o texto da mensagem, né? Aqui o handle close é uma função para fechar o nosso cara aqui. Nesse caso, eu vou botar uma função vazia aqui, uma arrow function vazia, né? Não vou fazer nada por enquanto, só para a gente testar. E o confirmation também aqui, eu vou botar aqui, então, eu posso, no confirmation, a gente pode, deixa eu identar aqui para ele vir para baixo. Eu posso dar um alert. Opa, alert aqui, dizendo que o cara confirmou a ação. Eu identar para jogar para baixo, ok, Alt Shift O para reordenar os imports, Ctrl Shift, identei, salvei, vamos ver se ele vai funcionar lá. Opa, é aqui na nossa aplicação, no nosso dashboard. Deixa eu dar um F5 aqui. Então tá aqui. A gente tem aqui um título, confirmação, até eu digitei errado lá. Tem certeza disso? Se eu cancelo, eu não estou fazendo nada, né? Eu teria que passar para ele aqui a função para fechar. E aí o clique anyway aqui, que seria o clique no fora desse dialog, também iria fechar quando se eu passasse o handle close, né? Teria um open false ali. E a confirmação, quando eu clicar ele vai dizer confirmou. Então, quando a gente vê alguma ação que precisa de confirmação, eu posso chamar esse confirmation dialog e ele vai fazer essa ação para mim. Vai chamar um cara, né, e tal, e a gente confirma ou cancela, tá? Então essa seria a criação do nosso confirmation dialog. A gente vai utilizar ela muito. Deixa eu até arrumar aqui para não ficar errado. Confirmação, tem certeza disso? E confirmou. Ok. Então a gente vai conseguir utilizar uns diálogos de confirmação bem bacana na nossa aplicação, tá? Então a gente criou então confirmation dialog. Eu acho que o que a gente tinha para a nossa aula 4 seria isso, a criação da estrutura para o nosso cadastro. Então a gente conseguiu terminar essa estrutura com sucesso. Na próxima aula, então, a gente vai iniciar os nossos cadastros. Então, valeu, espero então na próxima aula.